de Deus traga sobre as nossas vidas toda a sua bondade, a sua fidelidade. E eu gostaria de convidar você para nós orarmos, entronizando o Senhor nesse culto, uma nova série de mensagem do avanço da nossa fé. Pastor, o que Deus quer? O Senhor quer que nós cheguemos aonde Ele combinou. Ele combinou que só no final, só onde Ele disse que Ele falou que nós temos que parar, é que nós devemos estar. Se nós estivermos em algum lugar que não seja o lugar que Deus nos disse, que é o lugar da bênção, da vida, da plenitude, do favor, da transformação, da cura, então nós devemos hoje dizer: Deus, eu quero a tua unção para avançar para o lugar que o Senhor espera, para estar no lugar que o Senhor me deu para viver. Porque, irmãos, seria uma frustração para nós termos um Deus tão grande e não chegar onde nós acreditamos. Seria uma derrota nós acreditarmos no Deus que é fiel e nós ficarmos bem longe daquilo que Ele propôs para cada um de nós. Então eu gostaria que nós rendêssemos o nosso coração e dizer: Deus, eu ainda não cheguei, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo de número 3, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou olhando para o alvo e eu vou chegar lá. Eu estou olhando para o alvo e eu vou chegar nesse lugar. Então, com essa certeza, com esta fé, eu quero que você ore ao Senhor comigo, amém? Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela igreja do Senhor que tu compraste na cruz. É a igreja do Senhor, Pai. Não é a igreja de homens, Pai. Não é a igreja de pastores, Pai. É a igreja do Senhor. Ah, Senhor, lavada, amada, honrada, Deus, na tua plena vitória, Pai. Obrigado por nos fazer parte dessa igreja triunfante, por nos fazer ministros desta igreja gloriosa, por nos tornar parte do teu projeto cheio do céu. Senhor, aqui, Deus, nós queremos te dar o louvor. Aqui nós nos reunimos em teu nome para adorar e para servir. Aqui nós colocamos nossa família. Aqui nós trazemos nossas sementes, nosso trabalho, nosso dom, nesse lugar que o Senhor elegeu e que o Senhor estabeleceu. Nós nos reunimos para, através da tua graça, te adorar, através do teu Espírito te servir. E nós queremos aqui pedir ao Senhor: sonda nosso coração, olhe para dentro de nós, como homem, mulher, jovem, servo, ministro, pai, mãe. Ó Deus, o Senhor sabe aonde é que nós devemos estar, aonde a nossa fé já deveria ter nos levado. Se nós não chegamos, Pai, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de poder, o mesmo Deus que um dia tirou o teu povo dos males e os levou a uma terra segura, firme, uma terra que manda leite e mel. O Senhor é fiel, as tuas promessas jamais vacilaram, teus planos jamais se frustraram. Então nós clamamos aqui nessa noite: dá esse espírito de fé à tua igreja, de não parar no meio do caminho, de não viver pela metade a vida, de não estar, Senhor, apenas pensando em alguma coisa do Senhor, mas de acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor nos chamou para obras maiores, que o Senhor nos deu para a vitória, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sair aonde estivermos detidos, se estivermos cansados, seja da canseira, seja da religiosidade. Diga para Deus: Deus, eu quero sair hoje, seja da mesmice, da falta de amor, de fé. Eu quero avançar, Deus, nas coisas eternas. Eu quero avançar para o prêmio da soberana vocação. Eu quero prosseguir de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. Eu quero alcançar, ó Deus, cada uma das tuas vitórias. Eu quero agora, invocando o teu nome, Deus, quebrar toda e qualquer, Senhor, palavra contrária que queira deter o nosso destino, que queira prender a nossa mente, que queira roubar a nossa busca. Nós invocamos aqui a tua manifestação, Espírito. Nós invocamos aqui, Senhor, quem tu és. Nós pedimos ao Senhor: vem se movendo sobre nós e a nossa família, sobre nós e as famílias dessa cidade, Pai. Vem, Senhor, estabelecendo, Pai, o teu caminho. Vem estabelecendo, Deus, a tua segurança. Vem estabelecendo agora, Deus, as coisas maiores. Irmão, se você não orar, Deus não pode tocar. Você tem que crer que a tua oração move as coisas eternas, que nós nos movemos em Deus, e aquilo que é impossível para nós o Senhor faz. Por isso nós te pedimos agora, Pai, arranca, Senhor, arranca dos lugares secos, áridos, dos lugares da religião vazia, arranca das especulações, arranca, Deus, dos sentimentos, Pai, que não te agrada. Coloca a tua igreja, Espírito Santo, agora nos lugares
lugares celestiais onde o Senhor estabeleceu em Cristo. Levanta esse homem, levanta esta mulher, essa casa, essa empresa, essa família. Levanta esse chamado, Deus. Levanta estes olhos, cura estes olhos para te ver. Levanta, Deus, este corpo para a cura. Levanta e move, Deus, agora teus planos. Nós pedimos hoje aqui, Deus, não um culto qualquer, não mais um culto, mas aquilo, Deus, que te dá glória. Queremos a tua presença, queremos, Senhor, a tua palavra, queremos os sinais, as maravilhas, queremos a salvação, a libertação, queremos a direção. Não aceitamos aqui olhar para um lado e para outro e ficarmos perdidos como ovelhas que não te conhecem, que não tem pastor. Nós queremos te ver, nós queremos olhar para o Senhor e ver pela fé que o teu nome, Deus, é santo, e que nessa santificação o Senhor nos tem levantado para ti mesmo, nos tem separado, Deus. Pai, nós pedimos que perdoa agora todo o pecado, toda a distração do dia, toda a distração das lutas, fadiga, ansiedade. Coloca sobre nós a paz do céu, a paz que excede o entendimento. Toma esse lugar, a paz das coisas maiores do teu reino. Ó Espírito Santo, agora derrama sobre nós a vida, traz sobre nós, Espírito de Deus, os milagres. Coloca sobre nós a confiança, estabelece toda a direção, coloca toda a luz da tua presença, Pai, no poder que há no nome de Jesus. Nós oramos repreendendo cadeia, demônios, ataques, mentiras, sono, opressão. Repreendemos agora no nome de Jesus todo mal contra a igreja, todo mal contra a família, todo mal contra os filhos. Nós dizemos em nome do Senhor, não tem lugar entre nós, não vai ficar na vida do teu povo, não vai roubar e nem atrapalhar, porque nós nos rendemos a ti e declaramos, Deus, que tu és santo, que tu és santo, santo e santo. E você dá glória a Deus e aplaude Jesus e dá louvores ao Senhor. Aleluia, Jesus. É santificado cada semente ao Senhor, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Você pode se assentar, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? Já chegamos na metade do ano e eu gostaria de perguntar para você o quanto você avançou para o prêmio, o quanto você e eu temos avançado para a vitória, o quanto nós temos crido que podemos chegar, querido, não de qualquer jeito, em setembro, em outubro, em julho, em agosto, no que vier nós chegaremos lá, porque temos um Deus que se move em nós, através de nós. E eu gostaria que você tivesse alegria, tivesse disposição, ousadia, confiança. Você é filho de Deus, diga amém. Querido, e como filho de Deus na sua casa, você tem que ter liberdade, você tem que ter prazer, você tem que ter, toda a força de você fazer as coisas como se realmente aquilo pertencesse a você. Eu quero ler com você 2 textos da palavra. Primeiramente, nós vamos ler a palavra-chave para este mês. Eu quero que você decore Provérbios, capítulo de número 10. No domingo, nós já ministramos um pouco desta palavra, que foi a ceia do Senhor. E como crente em Jesus, nós não podemos deixar de tomar do corpo e beber do sangue. Se não for por uma enfermidade, se não for por trabalho, irmãos, nós devemos entender a comunhão do sangue de Jesus e a comunhão do seu corpo. A igreja não pode desprezar o batismo nas águas. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Não podemos negligenciar ou nos deixar vencer. Não podemos nos deixar enganar pelas coisas deste mundo. Muitas coisas estão tentando tomar o lugar de Deus. Por quê, pastora? Para nos impedir de sermos tudo quanto Deus falou a nosso respeito. Muitas pessoas gostariam, por exemplo, de avançar nos estudos, aí eles veem dificuldades e param. Muitos gostariam de avançar na sua vida financeira, aí eles veem o mercado de trabalho muito competitivo e eles param, abortam os seus planos. Muitos gostariam de avançar nos seus sentimentos, e aí eles olham e veem o quanto que é complicado lidar com uma pessoa diferente
dela mesmo, diferente da sua rotina, do seu dia a dia, e ela diz, não, isso não é para mim, e as pessoas param de buscar a alegria. Quantas pessoas estão impedidas, elas dizem assim, eu gostaria tanto de fazer parte de tantas coisas, pastora, gostaria de ajudar as pessoas, mas eu não tenho tempo. E elas dizem, por causa disso, elas não fazem nada, elas param na sua história. Quando a palavra do Senhor diz para mim e para você que nós não podemos e não devemos, irmãos, parar. A Bíblia diz que nós fomos chamados para prosseguir de fé em fé. Prosseguir sempre, cada vez mais. Nós não podemos, a Bíblia fala que a perseverança é o poder do Espírito Santo se movendo em nós para nos dar aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu é o que sustenta, é o que supre, é o que unge a nossa cabeça, é o que faz o diabo recuar. O que Deus prometeu, se você não alcançar, você é refém das lutas. Se você não alcançar a palavra da promessa de Deus, você fica triste, abatido, cansado, envergonhado. Se não alcançarmos o que a palavra nos deu, irmão, nós ficamos sempre pensando, por que não aconteceu? Porque nós não avançamos. Todo aquele que acredita no Senhor, ele avança. Nós vamos falar desse avanço da fé. Nós acabamos de sair de uma campanha, de uma série de mensagens, que há um milagre na sua casa. Eu digo, há um milagre na minha casa. E ele não foi embora, irmão. O milagre da sua casa está na sua vida. Aonde você vai, há respostas de Deus. Então vamos ler Provérbios, capítulo de número 10, o versículo de número 22. O que diz a palavra do Senhor para você memorizar. A bênção do Senhor enriquece. E com ela, ele não traz desgosto. Diga, a bênção do Senhor enriquece. E ela não traz dores. Irmãos, quando a palavra de Deus, ela chama eu e você para olhar para essas bênçãos que enriquecem, nós não estamos falando de coisas naturais, nós estamos falando de um poder maior que vai além do que eu faço. Eu estava ensinando uma irmã, e eu quero te ensinar, assim como o pastor, terça-feira que vem nós vamos fazer um encontro de homens e mulheres na comunidade. No horário da oração, do ensino da palavra, vai ser um encontro de homens. Nós faremos aqui dentro. O pastor vai ficar com os homens e eu vou estar com as mulheres. Todas as mulheres, casadas, viúvas, que queiram aprender da palavra do Senhor. E eu estava falando, ensinando essa irmã, e eu disse para ela, eu falei, sabe por que as pessoas, elas não são felizes? Porque elas acham que elas podem ser felizes a partir do que elas realizam, daquilo que elas conseguem fazer. Eu disse, sabe por que os casamentos e os relacionamentos e a intimidade do casal é frustrante muitas vezes e fica a desejar, e as pessoas ficam cada vez mais esperando uns dos outros, ou apontando os erros, ou olhando para as dificuldades, porque eles pensam que é simplesmente estar junto, que tudo vai funcionar, que tudo vai dar certo. Eu disse, a bênção do casamento não é o sexo, a bênção do casamento é a presença, é o favor de Deus sobre a nossa intimidade. Uma pessoa que não tem a bênção de Deus sobre o seu casamento, ele nunca vai ser realizado intimamente, mesmo que ele pense que casou com a pessoa da sua vida. Uma pessoa que não crê em Deus, irmão, ela pode fazer tudo o que ela gosta, ela vai continuar vazia, fraca, cansada, ela vai continuar distante, ela vai continuar muitas vezes sem vontade, porque ela não conta com a bênção que é o favor, que torna aquela obra perfeita e completa. Nunca nós podemos viver qualquer coisa em abundância. Sabe o que sacia? Sabe o que de fato me torna pleno? Não é o que eu quero e consigo fazer. Porque se fosse assim, irmão, nós não precisávamos sair todos os dias para a mesma jornada. Sabe por que nós não surtamos e muitos surtam? Sabe por que muitos não brigam dentro de casa e muitos brigam? Sabe por que nós não damos porrada uns nos outros, maltratamos, falamos palavrão dentro de casa e muitos falam? Porque nós contamos com uma bênção. Sabe por que o pecado não tem poder e domínio sobre nós? Porque existe uma bênção que afasta. A bênção de Deus, ela me torna capaz de entender que aquilo que parece uma coisa que não faz mal, me faz ver que no final dela é morte. Só a bênção de Deus abre os olhos de um homem, de uma mulher,
para ele perceber a diferença entre viver e entre ser abençoado, entre ir à igreja e ser abençoado, entre ser pai e ser uma bênção como pai, entre ser mãe e ser uma bênção como mãe, entre ser um servo, um ministro de Deus e entre ter a bênção para servir e honrar a Deus. Querido, é essa a diferença do mundo. É essa a diferença entre o ímpio e o justo. É o favor de Deus, é o sangue de Jesus que nos torna aceito, que nos dá acesso com liberdade ao que Deus nos fez. Se nós não tivermos a bênção do Senhor, tudo na nossa vida, irmãos, nunca vai saciar. Aí nós podemos ser pessoas muito ricas, sábias, podemos ser pessoas que fazem muitas coisas e sermos pessoas sempre que estão tristes, dizendo, nossa, mas eu não estou bem apesar de tudo isso. Então eu quero falar com você que só é possível, irmãos, vamos lá para o Salmo de número 18, só é possível avançar quando nós estamos no caminho. Diga, só avança quem está no caminho. Só avança, irmãos, quem tem um objetivo na vida e que não abre mão dele, custe o que custar, e que não se cansa enquanto não chegar. Tem pessoas que pensam, por isso que, sabe por quê? Onde estão os fracassos? Você já viu pessoas que alcançaram tudo o que gostariam? Alcançaram. E depois elas voltaram para o pecado. Conhece um homem chamado Salomão, da Bíblia? A maioria das pessoas, aonde eles caíram, foi onde eles pararam. A queda é para aquele que não persevera. A ruína e todas as coisas, querido, que não edificam, é para aqueles que param de avançar naquilo que Deus lhe deu um dia para saciar a sua fome, a sua sede. Nós vamos falar de riqueza, de prosperidade. Sabe, querido, tem um detalhe muito grande que Deus falou na minha vida. No domingo eu estava conversando com o pastor, você pode abrir aí no Salmo 18, nós vamos ler. Porque nós temos assim, muitas áreas da nossa vida que precisam ser completas. Nós temos uma carreira para cumprir. Nós temos áreas da nossa vida que precisam ser colocadas em ordem. Você sabe disso, que funciona assim. Só que eu vou dizer para você, o que vai completar essas áreas da nossa vida que não estão bem, é nós nos voltarmos para Deus. Porque se naquela área, irmão, pensa comigo, na área em que eu e você negligenciamos o Senhor, é por aquela área que o inimigo vai nos alcançar e tirar tudo que nós já recebemos. Por isso nós não podemos simplesmente baixar a guarda, como a palavra de Deus diz em Mateus 12. O inimigo, quando ele vem, ele toma conta, ele não quer abrir mão. Mas aí um dia nós encontramos Jesus, que é o mais valente, que venceu, quebrou o poder das cadeias, despojou tudo aquilo que ele fazia. A Bíblia diz que então ele deixou aquela casa em ordem, honrada, pura, limpa, adornada. Mas a palavra de Deus diz que aquela casa não foi cheia, aquela casa não foi preenchida. Deus deu grande vitória para aquela casa, tirou todo o poder do diabo que ele podia estabelecer, tirou toda a confusão que o diabo podia fazer, tirou toda a perturbação com que ele podia humilhar, tirou toda a ferida com que ele podia fazer as pessoas não prosseguir para aquilo que elas são capazes, arrancou todo tipo de indiferença. Querido, fez assim um milagre naquela casa, operou grande salvação, trouxe grande libertação, colocou toda a sua vitória ali. Mas as pessoas simplesmente, meus irmãos, com tudo aquilo, elas não viveram, elas não foram de encontro. Pensa comigo, se Deus falou para mim e para você, vamos ler Salmo 18, versículo de número 30. Olha só, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Esta canção que nós ministramos, Escape, depois eu vou enviar no grupo da igreja, se você ainda não conhece, eu esqueci de enviar hoje para você aprender. Nós estamos falando dos atos de Deus. Se você prestar atenção na letra da canção, ela está falando dos atos de Deus, né? Que o inimigo tenta nos afrontar, quer nos parar, quer nos envergonhar, quer nos deixar mal, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque conosco está o braço do Senhor. Nas nossas vidas está o Deus Todo-Poderoso. E aí nós começamos então a viver. Porque tudo aquilo que o inimigo queria fazer, ele só não faz. Porque conosco está
a presença de Deus. Um dos nomes do nosso Deus, escute, é Emanuel, Deus conosco. Diga: Deus conosco. Então, querido, é quando Deus está na nossa vida, que mesmo que tentado a fazer o que você gosta, mesmo tentado a fazer o que você quer, mesmo tentado a fazer ou ir a coisas e a lugares que você acha que são importantes, quando Deus está conosco, nós tomamos decisões diferentes na vida. Quando Deus está conosco, nós não cedemos para as pressões da vida. Quando Emanuel está conosco, nós sabemos o caminho que devemos seguir, porque Deus nos faz avançar para o prêmio, para o lugar que Ele disse que lá está a minha vitória, lá está a minha proteção, lá está a minha honra. Se eu e você caminharmos para o caminho, querido, que nós queremos, nós não pense que Deus vai te acompanhar. Pode desligar esse outro ar aqui, se precisar, aqui, se estiver ligado, tá? Por favor. Não pensa que Deus, irmão, vai conosco para o caminho errado. Ele é onipresente, e a presença dele está em todo lugar. Você entende? A presença dele está em todo lugar, mas ele não tem que me acompanhar para o mal. Ele está lá, mesmo que eu me desvie, mesmo que eu prossiga para o lugar que eu queira. Então, quando a palavra do Senhor, lembra de Israel, irmão? Olha, nós vamos falar de muitas coisas, eu espero que você tenha fome, porque o Espírito de Deus diz que só é possível avançar, alcançar, quando eu e você seguimos o caminho do propósito. Diga: o caminho do propósito. Quem é o caminho, pastora? Diga: Jesus é o caminho. Irmãos, você caminha e você acha que o caminho é uma estrada, não é? Você caminha, eu passeio por muitos lugares e nós achamos que o caminho é uma direção, é uma vereda, é uma estrada. Mas a Bíblia, ela fala da bênção de Deus. Como ela lembra Jesus na nossa vida, ele disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, porque o Felipe estava questionando o lugar para onde Jesus queria levar o seu povo. Estava pensando: para onde vai, Senhor? Nós não sabemos para onde é o caminho, como chegar lá. Porque Jesus disse: eu vou na frente, depois vocês irão. E ele diz: nós não sabemos o caminho. Então Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que anda por Jesus, irmãos, e está em Jesus, eu não sei como te dizer isso, é uma coisa meio, como que misteriosa. É só a fé para te desvendar os teus olhos. Como que eu sei o que fazer, irmãos, quando eu estou pressionado a ponto de desistir de tudo? Como que eu não vou me deixar entrar numa arena de dúvida, de fraqueza, de fracasso, de frustração? Como que eu não vou caminhar por esse caminho que eu estou vendo? Eu não aguento mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como que eu não vou viver esse caminho solitário, esse caminho de desânimo, esse caminho de derrota, esse caminho de opressão? Como que eu vou sair dessa realidade? Somente quando você está, querido, crendo em Deus. E quando nós cremos em Deus, a palavra do Senhor diz que o caminho dele é perfeito. Por que o caminho de Deus, pastora, é perfeito? É porque não tem pedras, não tem sequidão, não tem perigo, não tem leão. O caminho de Deus, pastora, não tem escorpião. O caminho de Deus não tem perigo. O caminho que eu passo não tem lutas. Porque se o caminho de Deus é perfeito, eu quero que você olhe para a Bíblia, eu quero que você desperte o teu entendimento. Eu vejo que você está um pouco assim, como que viajando ainda. Eu quero que você decole aqui na palavra, por favor, antes de eu terminar, para você entender, querido, que mesmo quando Deus diz que o caminho de Deus é perfeito, Ele está falando que nós só conseguimos enxergar perfeição no perigo. Como que eu estou passando por uma luta dessa e eu não vou descambar para ficar brigando e acusando as pessoas? Eu disse esses dias para um jovem, ensinando eles. Ele está trabalhando, por exemplo, num período, estudando em outro, e ele está a ponto de não conseguir, ele só consegue vir no culto uma vez. Eu disse para ele: olha, você tem que ser sábio. E você tem que, quando a gente ensina as pessoas a se fortalecer e a buscar o quanto que elas podem, porque vai chegar uma hora que talvez elas não estejam buscando tanto.
Eu disse, porque... Aí ele disse assim, porque eu poderia fazer isso, fazer aquilo, ou em tal lugar. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. É isso que as pessoas fazem. Sabe quando é que as pessoas saem do caminho? Quando elas alcançam o que elas querem. Eu queria trabalhar naquele lugar. Eu queria casar. Eu queria ter filho. Cuidado, eu estou falando com a família. Eu ainda estou no contexto da família. Eu queria ter um negócio melhor. Eu queria estar no ministério. Eu queria compor uma canção. Eu queria ser músico. Eu queria ser um pastor famoso. Eu queria ser um artista para fazer isso ou para fazer... Quando as pessoas conseguem aquilo que elas querem, fatalmente, uma grande maioria sai do caminho de Deus. Se perdem. Começam a trazer coisas que antes elas deixaram no começo da sua conversão. Começam a deixar coisas na sua vida que antes elas tinham nojo, elas não suportavam, elas não concordavam, elas não toleravam, elas não deixavam aquilo fazer parte do seu dia a dia. Elas chegaram no lugar que elas queriam tanto, querido, e eu disse aquilo para o jovem. Falei, você queria entrar na faculdade? Pois é, você entrou na faculdade. Você queria trabalhar? Pois é, você chegou. Agora você quer sair do lugar que Deus te deu, porque você chegou aonde você queria. Agora você acha que tem razão. Eu disse uma coisa, é você ter discernimento espiritual. Porque é isso que o inimigo mais faz com as pessoas. Ele chega muitas vezes maltrapilho na igreja, cheio de pecado, cheio de demônios, muitas vezes cheio de ameaça, de vícios, de muitas coisas. Aí Deus vai curando, lapidando, transformando, enchendo, renovando. Essa pessoa começa a se consertar, ela começa a se mover nos dons, ela começa a crescer, ela começa a assumir uma forma espiritual, ela começa a desenvolver dons e talentos, ela começa a operar no Espírito Santo. Daqui a pouco ela então recebe uma palavra profética, Deus estabelece ela, daqui a pouco, querida, a pessoa já não está mais no lugar que Deus deu para ela. Ela se desvia do caminho, ela começa a ir atrás dos seus interesses, ela começa a fazer o que ela quer e o que ela gosta, ela começa a se beneficiar do que Deus lhe deu, mas agora não mais para honrar a Deus. Ela começa a justificar todas as coisas que ela faz em cima do que Deus fez para ela alcançar. Ela começa a sair do caminho, porque agora ela tem isso, porque agora ela tem aquilo, porque agora a vida está assim, porque agora ela está na correria. Fala para mim, se justifica como Jesus falou, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ele dar tudo de si lá fora e ele não ter vida com Deus, e ele não conhecer mais aquela brisa, ele não conhecer mais aquele calor do Espírito, ele não ouvir mais aquela voz falando atrás dele, ele não sentir mais a presença, ele não ter mais revelação do Espírito, ele não ter mais gratidão? O que adianta, querido, ele ter toda a riqueza, ele come, desperdiça, joga fora, não contribui mais para missões, não ajuda, não faz mais evangelismo? O que adiantou? Tudo que ele fez agora está perdido, porque ele saiu do caminho. Sabe o que diz Ezequiel 18? Ezequiel 18 fala, se um justo, escute o que eu vou dizer. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. E quando eu digo abrir os olhos, não é só enxergar, é tomar um posicionamento em cima do que Deus está falando. Quando a palavra de Deus diz em Ezequiel 18, que se o ímpio, Deus falar, eu vou matá-lo porque ele está desviado. E quando a Bíblia fala que Deus vai matar, é porque o próprio pecado dele já o sentenciou. E a palavra de Deus diz assim, se ele se arrepender e começar a praticar justiça, então ele vai ser honrado e as suas obras o acompanharão. Mas ele diz, se eu disser que vou fazer o bem para o justo, e ele se desviar, e ele começar a fazer tudo que antes eu não tinha prazer, e voltar para as mesmas práticas velhas de onde eu tirei, sabe o que a palavra de Deus diz? Que não vai haver memória de todas as suas obras de justiça. Ele vai morrer no pecado, pensando que a sua justiça lhe salvou, porque um dia ele fez o bem, mas ele não está mais vivendo aquele dia, ele não está mais vivendo no caminho na fé. Quando a palavra do Senhor diz que o caminho de Deus é perfeito, querido, é porque é perfeito para valer. Se você passa por um aperto, deixa eu te dizer, sabe o que vai tornar você uma pessoa firme no Senhor?
É você não vacilar, porque as coisas não estão como você gostaria. É porque você está cansado, é porque você está oprimido, e porque você tem tantas coisas para fazer. Mas sabe o que vai fazer esse dia e esse caminho perfeito no meio de todas essas coisas? É você não largar a palavra que te protege naquela realidade. É você não abrir mão daquilo que Deus diz: você é meu filho, eu cuido de você, eu te sustento, eu te mantenho, olha para mim que eu te dou a vitória. Irmão, quando nós cantamos o Deus que acalma o vento, havia um caminho sobre as águas. O Pedro não viu, mas havia um caminho naquelas águas, e aquele caminho só foi manifestado quando o Senhor Jesus disse para ele: eu te dou a minha palavra, vem. E a palavra de Deus diz que sob a ordem de Jesus, o caminho nas águas foram criados. O caminho é feito, é firmado na tua vida, na minha vida. O caminho da vitória, da prosperidade, da libertação, da honra, de tudo quanto você precisa, só é estabelecido quando a palavra de Deus é provada. Assim, querido, por exemplo, eu estou provando aqui a água. Aí você diz: Deus, essa palavra é verdadeira, eu vou viver. Quando você prova, é quando você vive a palavra. Veja o versículo, do versículo 30 que nós estamos falando do caminho. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Aonde a palavra de Deus é provada? É no caminho, irmão. A palavra de Deus, por exemplo, não é provada aqui nesse culto. Nós estamos cantando, adorando, profetizando, tentando motivar alguns que vieram cabisbaixo, tentando levantar alguns que vieram com medo, tentando tirar alguns das coisas da vida. Nós estamos aqui. Aonde que a palavra de Deus será provada? Na hora que você chegar na sua casa, no seu dia a dia, nas coisas que Deus te deu para te honrar. Sabe por que as pessoas caem? Porque elas alcançam o que elas querem. Eu vou repetir mais uma vez para você. E então elas se desviam. Nós estamos no meio de uma geração, irmãos, que enquanto prosseguia para o avivamento, tinha alegria, tinha vivas de júbilo, tinha expressão, não tinha vergonha, não tinha constrangimento, não tinha medo, não tinha ansiedade. Você já viu o mal dessa geração qual é? Ansiedade. Não é falta de comida, não é falta de roupa, não é falta de trabalho. Está faltando trabalho? Não, pergunta para o Bruno, para o Marcelo, quantas empresas estão aí atrás de pessoa para trabalhar. Pergunta quem é que quer trabalhar. Sabe qual é o mal dessa geração? Sabe essa ansiedade que antes não tinha? Sabe essa preguiça que hoje invalida todo o poder das pessoas de fazer? É o conforto, é a casa boa, é a TV de 50, 70, 90, quantas polegadas eu não sei. É aquele cinema em casa. Eu posso ligar a pastora e assistir. Toma vergonha nessa cara, irmão. Vai se converter. A gente assiste, querido, programa, a gente assiste série, assiste filme, culto, a gente honra a Deus, a gente adora. E eu não estou falando isso para menosprezar, não. Eu estou falando que tem muitas pessoas covardes, que tornam a TV um instrumento que é para alcançar quem não conhece a Deus, que é para ajudar aquele que está enfermo no hospital, aquele que não está no lugar onde poderia estar naquele momento, porque está sofrendo. Eles fazem disso o desvio. A internet veio para ser uma bênção, e sabe o que está acontecendo? Os homens têm se desviado por causa da internet. Eles falaram, sabe o que, antes da pandemia? Não tenho tempo para buscar a Deus. Trancou-se o mundo inteiro. O povo ficou dentro de casa. Se pregava com lives e morte em todos os lugares. E lutas em todos os lugares. Pergunta se essas pessoas, sabe o que elas fizeram? Ai, que gostoso ficar em casa. A gente está tão acostumado ao culto online, ao culto em casa, que elas não querem mais. Eu não tenho. Então, porque é a mesma coisa, só, querido, na cabeça do capeta, que é a mesma coisa. Você está levantando, levanta a mão lá junto, dificilmente, às vezes vai para o culto, fica na frente, comendo. Eu não estou vendo ninguém comendo aqui agora, mas pega o prato e vai comer, na frente do culto, e diz que Deus está falando com ele. Meu irmão, se Deus falar, ia engasgar e morrer, entendeu?
Se Deus se manifestasse na vida de muita gente, na frente da televisão, ia dar um piripaque, querido, ia cair do sofá e dizer: tem misericórdia de mim. Eu estou falando porque a palavra de Deus é ela que prova aonde, que caminho que eu estou. Eu não estou brava não, irmão, eu só estou falando isso, porque lá uma vez ou outra, querido, tudo bem, mas você fazer daquilo que Deus deu para chegar a alguém que nunca chegou, que nunca teve um meio de eu viver aquilo lá. Por exemplo, deixa eu falar para você, nós falamos de fazer cultos em casas de oração de terça-feira. Escute, olha só, sabe o que o Espírito de Deus tem mostrado para mim? Já tem 2 semanas, ele falou que tem muitas pessoas mentindo, que elas dizem que querem uma coisa, mas na hora que Deus dá para elas a palavra, elas vão lá e dizem: ah, então, mas agora não dá. É mentira, querido, Deus prova a verdade. Sabe o que tem acontecido? Nós pedimos para as pessoas: irmão, se você trabalha, chega na correria, não dá tempo de vir na terça-feira de oração, então você vai fazer o culto em casa de oração. Você vai orar 1 hora, das 7 às 8. Se você chegar às 7h15, você vai orar então das 7h15 às 8. Mas aí, querido, aqueles que já vinham na igreja, porque o culto continua. A Bíblia manda, sabe o que fez a igreja primitiva transtornar o mundo? Foi a comunhão da oração, da busca e da perseverança da igreja na oração. A igreja se tornou incansável, a ponto do diabo não ter mais o que fazer com ela, senão, querido, começar a entrar no meio dela e se disfarçar de que era de verdade uma pessoa boa, como ele se disfarça de anjo de luz, de falso obreiro. O diabo não tinha como entrar na igreja, e sabe o que ele fez? Ele tentou se transviar de pessoa correta, e ele começou a envolver política, e a envolver toda coisa errada dentro da igreja, para destruir a honra de Jesus na igreja, aonde homens assumiram o lugar que era só de Deus. Os homens então assumiram o status da maioridade, é eles que mandam, é eles que governam, é eles que dominam. Como isso aconteceu? Quando houve, irmão, o desvio da igreja de: ah, eu vou ficar em casa hoje, semana que vem também, depois também. O que é isso? Irmão, se você está doente, a gente ora para que Deus não permita que você experimente ter que ficar escutando mensagem através de uma tela fria. Dá uma olhada para aquele computador no seu tamanho da sua televisão. Já passou essa era. O Espírito Santo nos chama para ter comunhão com a sua presença. Você pode usar as ferramentas da internet. Eu não estou aqui falando mal, estou falando de você saber usar a internet. Os cultos da comunidade é presencial, é vida. A Bíblia diz que é um culto racional, um culto inteligente. Criança está doente é uma coisa, agora depois a criança sarou, continua lá. Acontece um problema, tudo bem, querido, mas depois o problema se resolve, a pessoa se desviou, irmão. Não consegue passar por pressões. Vamos aqui para Isaías 55. Nós já vamos terminar, irmão. Eu não terminei, né? Porque que a igreja e essa geração está onde está. Isaías capítulo de número 55. Essa é uma palavra de riqueza, viu, irmão? Sabe por quê? Sabe de onde procede a riqueza? Do relacionamento. Irmãos, pensa numa pessoa que não tinha condição nessa vida. Sabe aonde que a maior riqueza de Deus entrou na minha vida? No relacionamento. Eu nunca possuí nada que não foi dado pela palavra de Deus na minha vida. Tudo aquilo que você considera que é alguma coisa de valor, veio de uma palavra de Deus para mim. Não veio de dinheiro, não veio de posição, não veio de nome de pai, não veio de herança, não veio de trabalho, não veio de condição, veio de uma palavra. Eu estou dizendo isso de tudo, de casamento, eu estou falando de família, eu estou falando de casa, eu estou falando de carro, eu estou falando esta obra, eu estou falando dessa igreja. Tudo que Deus fez veio da sua palavra por meio de um relacionamento. Fala para mim se não é riqueza, irmão. Fala para mim se isso não é riqueza. Você não tem nada e por uma palavra Deus te constitui. Agora, por que as pessoas não têm mais, irmão? Porque deixaram a palavra. Isaías 55, veja comigo. O versículo de número 8 de Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Aí se você voltar para Isaías 30, no versículo, deixa eu ver o versículo de Isaías 30, vamos ver, acho que é o 22. Você vai ver que quando nós estamos andando, porque nós não ficamos dentro da igreja, nós não vivemos dentro da igreja, eu não estou falando disso. Versículo de número 21. Quando te desviares, ou seja, Deus sabe que num momento ou outro, irmão, o pai tem que segurar na mão do menino e dizer, é aqui. Já pegou na mão do teu filho e já mostrou para ele onde ir? Já fez isso? Você já segurou na mão da sua esposa, muitas vezes quando ela está para cair, você diz, segura, aguenta firme. Já segurou alguém? Pois é, querido, é isso que a Bíblia chama de avançar. Avançar é não ceder para aquilo que está me pressionando para me parar. Eu não sei se você está enxergando, igreja Filadélfia. O mundo está te pressionando para você, depois de tudo que você viveu, você parar, você afundar. Depois de toda a experiência que você teve com Cristo, você desistir, você se tornar um carnal, uma pessoa comum. Depois de tudo aonde você chegou, você começar a mentir, a fazer concessões, a começar a ter, querido, fantasias de pensar que as coisas vão acontecer só no nome de Jesus, está amarrado, como muitos fazem dos jargões, querido, evangélicos, uma prática de fé que não tem poder nenhum, uma piedade sem transformação. Isso não vai acontecer porque no nome de Jesus está amarrado. Qual é o poder que tem de amarrar qualquer obra que não seja de viver a palavra do Senhor, irmão? O inimigo, quando aqueles homens tentaram repreender, tirar, eles avançaram, eles deram uma surra em 7, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 30, 21, quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. O que o meu ouvido vai ouvir? Vai ouvir a palavra de Deus. Olha, querida, eu sei que é difícil, irmão. O conjunto louvor esteja comigo no altar. Hoje eu fui orar, eu só chorei diante de Deus, pedindo a Deus perdão pela desonra das pessoas com relação à vida que Deus propõe. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece correto, mas o final dele é morte. Há caminhos para as pessoas que parece bênção, mas no final é maldição. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, casaram felizes, vamos falar de família, tiraram tantas fotos, tem álbum de fotografias lindíssimas, fez o melhor que pôde. Naquele dia eles chegaram aonde Deus disse que ele deveria chegar. É bom que o homem não esteja só, é bom que ele case, é bom que ele constitua uma família. Mas aonde estão a maioria dessas pessoas que começaram felizes no altar ou no cartório, ou numa chácara, seja onde for que eles casaram, que eles trocaram aliança? Aonde estão essas pessoas desviadas? Um casamento inseguro, um casamento frio, um casamento de acusação, um casamento de cobrança, um casamento de aparência, um casamento de traição, um casamento de faz de conta, um casamento de solidão, um casamento de derrota. No dia que teve os filhos, coisa mais linda, mandaram foto para todos os amigos e avós. Agora, querido, tudo aquilo que era para ser uma alegria e um prazer, não tem mais. Aquilo que era para ser alegria do lar. Meu filho é uma perturbação, só pensa nisso, só faz aquilo e mais aquilo outro e não sei o que. Aquilo que um dia era uma bênção, agora não consigo descansar, não consigo dormir. Irmão, o que você acha que você gerou filhos? Você não vai dormir mesmo, a não ser debaixo do sono da bênção de Deus, de orar e confiar que Deus vai guardar o teu filho. Ensina ele no caminho pela palavra. Grandes, querido, homens de Deus, sabe onde eles caíram? Sabe onde eles tropeçaram e se machucaram? Não foi nos altos palcos,
foi nos momentos de a esposa não quer ir para a igreja com ele, o marido não quer estar com ela. Não, tudo bem, eu vou dizer isso, querido. Deus, Ele não canta a bola, Ele fala a verdade. Diga: Deus não canta a bola. Não, pode falar, não é vergonha não. Diga: Deus não canta a bola. Diga: Deus fala a verdade. Teve uma época aqui na igreja que o Espírito Santo de Deus me mostrou. As irmãs vinham para a igreja. Meu marido não se importa que eu vou só. O Espírito de Deus me mostrou. Isso não está. Daqui a pouco, quando ela quiser que esse homem vá, porque ela concordou com aquele pacto errado. Você nunca pode estar satisfeita enquanto a sua família não estiver junto com você. Você nunca pode dizer. E aí, querido, cada vez mais se desvia, porque daí diz assim: tá vendo, mas eu estava lá buscando a Deus. Mas sabe qual é a promessa de Deus para a mulher ou para o marido que busca? Se for a mulher, o marido vai ser santificado, Deus vai salvá-lo. Se for o marido, a mulher vai ser santificada e vai ser aproximada, porque a palavra de Deus abre as possibilidades e enriquece essa vida para que ela tenha tudo. Só que nós temos que estar na palavra, pastora, mas é complicado. Não é complicado a nossa cabeça de entender que a palavra de Deus não muda, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, meu irmão. Ela não é apenas conhecida, ela tem que ser provada. Mas aí as pessoas dizem assim: mas aí a mulher fica com raiva, o marido fica com raiva. Aí ao invés deles terem intimidade, eles se afastam um do outro. Entra o demônio da prostituição, do maus trato, do menosprezo. Pastora, entra demônio entre o homem e a mulher? Entra. Toda vez que eles passam tempo sem se ajuntarem em amor e em respeito, está na palavra de Deus. Você literalmente: mas meu marido chega muito cansado. Querida, vigia e ora mais ainda. Se teu marido está cansado, você já está bem longe daquilo que Deus te deu como esposa. Se a tua mulher não se interessa mais, marido, toma bastante cuidado. Outro já tomou o teu lugar nela. E eu não estou falando de traição, não. Eu estou falando de pecado, de se satisfazer. Está tudo bem, a gente está junto, está tudo certo. Se você tiver querendo avançar, não deixa teu marido para trás, não deixa tua mulher para trás, não. Conserta esse negócio. E não pensa que dá para enrolar, não, porque com Deus é na verdade. Você busca Deus e a bênção dele te enriquece. Sabe aonde que os homens se perderam? Em achar que estava tudo certo porque o marido está em casa. Está em casa fazendo o quê? O que ele faz em casa, irmã? Trabalha? Ajuda? Ora? Lê a Bíblia? O que ele está fazendo em casa? Pastora, eu pensei que era um culto assim melhor do que esse. Irmã, esse negócio, você quer avançar desse jeito? Fala para mim, irmã. Fala para mim, querido. Fala para mim, ministério. Fala para mim, irmãos. Como que nós podemos andar juntos, distantes uns dos outros, nos vendo, sabe lá Deus de que jeito, que hora, cansado, irritado, nervoso. Fala para mim que comunhão, que alegria que tem. Mas o Espírito de Deus, Ele diz que os caminhos dele não são os nossos. Por quê? Porque às vezes, eu vou só te dar o exemplo do povo de Israel. Nós vamos ministrar a canção A Poder. Quando o povo saiu do cativeiro, não havia caminho. Deus é o caminho. Não havia comida, Deus se tornou o pão. Não havia água. Enquanto eles estavam em Deus, nada nunca faltou, queridos. Olha, e pensa, tinha batalha no deserto, tinha escorpião e cobra. Quando eles começaram a achar que as coisas de Deus não eram daquele jeito, as cobras começaram a picar. Ai, querido, esses dias eu me lembrei de uma... Eu fui na praia um tempo atrás aí, e lá eu encontrei uns amigos com as crianças, e as crianças começaram a reclamar das coisas. Eu disse assim para ela: você sabe o que acontece quando a gente reclama? As cobras aparecem.
Pastora está metendo medo nas crianças. Não, eu estava falando da Bíblia. Aí, querido, olha que coincidência do céu. Desceu um pessoal que vinha do apartamento e disseram assim: acharam uma cobra morta logo ali em cima. Eu disse para as crianças: tá vendo? As cobras estão escutando a reclamação. Irmão, as crianças não reclamaram mais. Sabe por quê? Sabe onde que está a bênção de colocar a tua casa na presença? Na palavra de Deus. A criança que é pura, você ensina, ela entende. Ah, isso aqui é sério, né? Então não vou mais fazer. Parou de reclamar. Aí, irmão, a gente não enxerga cobra, serpente, surucucu, cascavel, sucuri, seja lá o nome das coisas que tem aí. Tem cobra para todo gosto e tamanho. Tem gente que até cria dentro de casa, né? Tem umas coisas que as pessoas gostam de... são exóticas. Ai, que coisa exótica, né, irmão? Eu não vejo cobra. Reclama para você ver. São demônios. Você não vê nem quando eles picam. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. Aí, querido, quando começou a morrer gente lá no deserto, querido, tinha cobra, mas elas nunca tinham feito mal para o povo de Deus. Irmão, tinha falta, tinha necessidade, mas nunca Deus deixou de suprir cada uma delas, porque Deus, aonde Deus está, o relacionamento com Deus supre tanto a nossa vida, irmão, honra tanto a nossa vida. Nós podemos passar o aperto, a luta, a opressão que for, mas quando a gente está na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades, querido. Mas aí começa a colocar defeito aqui, começa a colocar defeito lá, começa a exagerar lá. Ah, querido, a coisa começou a desandar. Aí eles disseram assim: Moisés, perdoa, nós estamos falando mal de você. Pastora, fala mal também, traz cobra. Diga a pessoa que está do seu lado, igual, a mesma coisa, diga para ela, a mesma coisa. Fala mal dos outros, traz cobra para dentro de casa, traz, querido. Misericórdia, pastor. Quer tirar as cobras lá da sua casa? Pastor, lá em casa não tem cobra não, mas ninguém se dá bem, então tem cobra lá. Então tem cobra lá. Se as pessoas não estão se dando, tem cobra. E é melhor você pedir perdão para Deus e olhar de novo para Jesus, o caminho. O que nos tem tirado de avançar, irmão? Eu queria que você estivesse feliz hoje, mas eu vi que você veio cabisbaixo. Olha que está frio, mas não está mais tão frio igual ontem. Mas você veio aqui parecendo assim que já veio pronto para apanhar. Já veio condenado, tipo assim: ai, eu vou ter que apanhar porque eu fiz isso. E já viu aquelas pessoas culpadas? Já chega sabendo que vai apanhar. Você já encontrou gente que diz que vai apanhar? Eu não fiz o que devia, então eu já estou esperando que a pastora vai me pegar. Tem misericórdia, querido, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para pegar ninguém, estou aqui para te abençoar no nome de Jesus, para te dar a palavra de Deus. É o Senhor, irmão. Então vê se chega com ousadia. E vamos adorar para terminar esse culto, no nome de Jesus. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Você tem. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome,
Jesus, todos te louvam. A nossa salva, uma nova vida nos deu. Sua glória redimir. Jesus Cristo, Filho de Deus, precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Senhor Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam. Ele é poderoso para mudar hoje a nossa história, querido. Ele direita o nosso caminhar, Ele é fiel. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos Mais outra vez. em teu Mais de nome, novo, Jesus. basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Profetiza, profetiza agora a vitória da tua família, no caminho da tua família, no caminho do teu casamento. Resgata de volta, anda de novo no caminho, peça perdão. Diga: Deus, eu não quero me desviar, eu não quero cair, eu não quero, Senhor, viver uma vida longe, eu não quero andar debaixo dos males, eu quero viver a tua vontade, a tua vitória, a tua salvação, Senhor Jesus. Tu és digno, tu és fiel, aleluia. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, declaro: há poder, Aleluia. no teu nome, não há outro igual. Jesus, Ele é Rei sobre o trono. te adoramos, Rei, ao ouvir teu santo nome, não há outro. Jesus, Todos te louvam. querida, esta palavra é para quem faz um diagnóstico. Você sabe que diagnóstico é uma coisa que ninguém gosta. O que é o diagnóstico? É um exame que me avalia, que me mede, que vê. Você já foi no nutricionista, então ele mede o seu abdômen. E ele fala: para a sua idade você tem que estar assim.
para o seu trabalho você precisa disso. Então um diagnóstico é uma coisa que muitas vezes nos deixa mal, chateado, triste. Às vezes até sem esperança, sem alegria, sem vontade de voltar a viver. Porque às vezes o diagnóstico é tão ruim. Eu quero chegar em tal lugar, mas o diagnóstico diz que eu preciso de muitas coisas. Então deixa eu te dizer, para você entender o que Deus está fazendo aqui. Ele está fazendo um diagnóstico da nossa vida. Mas se Ele quer propor, você quer sair dessa realidade, você quer continuar. Eu esqueci o nome do seu cunhado, Jaciara. Wanderson. Sabe essa família? Wanderson, acena assim para mim. Acena, filha, para mim. Você é filha dele, esposa. O menininho está lá. O Wanderson veio aqui. Eu só quero dizer para você, Wanderson, que aquilo que você creu tem motivado sua filha e sua esposa a buscar e a querer Deus. Vocês já não são mais como vocês eram. A sua menina tem prazer de adorar a Deus. Você olha para ela, você vê ela querendo Jesus. O que você fez talvez tenha te custado muito, mas está enriquecendo a tua casa, está mudando a tua história, está mudando a vida da sua esposa. E eu quero que você saiba que Deus tem mais para fazer na tua vida. Você pode chegar onde você acredita, porque Deus é poderoso para te levar. E eu quero, querido, que todos vocês... Você lembra, Jonatas, de tudo que você quer viver ainda, Jonatas? Você quer? Pois é. Ora. Sabe por que você veio aqui? Oh, Deus poderoso. Porque você sabe que só Deus pode te levar. Deus vai te levar. Ele é poderoso. Ele já te tirou daquilo que você não conseguia sair. Agora Ele vai te levar. Agora Ele vai te conduzir. Agora Ele vai te firmar. Agora Ele vai te prosperar. Porque Ele já te tirou de todo mal. Ele já te tirou de todas as coisas que eram contrárias à tua vida. Agora você pode sonhar. Agora você pode abrir os teus olhos. Você pode crer. Esse Deus é o mesmo. Ele continua curando, salvando. Ele só não quer que você pare. Não pare de adorar. Não pare de orar. Não pare de buscar, de ajudar seus irmãos. Não pare de crer. Receba a unção do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, Ele está aqui. Oh, eu esqueci do nome do filho da Samanta. Lucas, o Espírito Santo, Lucas, é poderoso para te levar. Não importa quanto tempo você não viu Ele fazer. O Espírito Santo diz que Ele pode te levar aonde você não sabe que Ele tem preparado para você. Ele tem coisas lindas para a sua vida. O Espírito de Deus está aqui. Ah, Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui. O Espírito de Jesus está aqui. A presença de Jesus está aqui. Ele nos levanta, Ele nos salva, Ele nos sara. Aleluia. Confirma, Pai, a tua presença. Confirma a tua palavra. Deus tem mais, Fábio. Deus tem mais para você, Rafael. Deus tem mais para você, Natan. Não estaciona ainda. Não estaciona, Ivete. Põe a primeira e cata a segunda. Você já tem o automático. O Espírito Santo é poder para te levantar de uma vez. Oh, canta, aleluia, Espírito Santo. Espírito de Deus, enche este lugar. Não importa o diagnóstico. O teu Deus é vida. O teu Deus é saúde, é poder. O teu Deus é direção, é prosperidade, é provisão, é proteção. Não importa o diagnóstico. Não tinha mais o que fazer. Ele opera milagres. Derrama teus milagres, Pai. Abençoa com milagres. Abençoa com milagres. Abençoa com milagres cada vida deste lugar. Eu estou chamando e liberando desde o altar uma nova unção no momento que cada um for ungido. Eu libero essas pessoas para aquilo que o Senhor tem preparado, no poder que há no nome de Jesus. Escute, algumas pessoas aqui vão correr, outras vão voar, ainda algumas infelizmente estão caminhando, mas muitas vão alcançar. E se você crê, esta palavra para a tua vida, e você recebe, e você aplaude, e você dá glória a Deus. Aleluia.